Olá, 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 gente! Estamos aí no nosso dia 11 da campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é Purifica-me, enche-me. E o texto bíblico é Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14, tá? Marcos 7, a partir do versículo 14, diz assim: E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: Escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Olha só que interessante, mas vamos entender aqui o contexto, tá? Jesus estava falando ali nesse texto dos religiosos hipócritas que sabem na ponta da língua da lei de Moisés, mas eles também usam essa lei de Moisés para medir as outras pessoas, para julgarem as outras pessoas. E eles mesmos usavam essa lei e eles a interpretavam da maneira que eles achavam que era. Então, assim, por mais que a lei seja boa, foi a lei que Deus mandou lá para Moisés, mas esses homens mal conseguiam viver essa lei e queriam usar ela como ferramenta de controle social, como ferramenta de prender as pessoas, assim, prender as pessoas num jugo, num peso, num fardo. Então eles usavam dessa lei também para que as pessoas se sentissem mal, porque eles não usavam de misericórdia. E eles interpretavam a lei de Moisés da maneira que eles achavam. Então, contanto que tínhamos grupos ali naquela época, Jesus não era o único mestre com seus discípulos naquele período. Existiam também os outros rabis, outros mestres que estudavam, né, a lei e tal, e esses mestres tinham uma interpretação da lei. Né? Nós tínhamos também naquele período escolas, né, que estudavam a antiga aliança, que para eles era a verdadeira e única aliança, e nós tínhamos também interpretações quanto à lei de Moisés. Então, cada um tinha um jeito de pensar. Fora os partidos, né, as denominações dentro dos grupos judaicos, como fariseus, saduceus, e dentro delas você tinha várias ramificações disso também. Então, cada um interpretava do jeito que achava que tinha que interpretar. Aí vem Jesus, que é o próprio Deus encarnado, né? Jesus é Deus encarnado, e ele interpreta a lei da forma certa. Apesar não, né, gente? Até que ele é o Deus, né? Ele é Deus que criou a lei, né? Ele é o Deus que criou a lei. Então ele vai interpretar da forma correta. Então Jesus ele está dizendo aqui que o que entra na pessoa não é o que contamina, porque os fariseus, os religiosos, né, pegavam muito na linha desse negócio dos alimentos também. Alimentos puros, alimentos impuros. Então eles pegavam muito nessa tecla. Então Jesus fala: olha, o que entra não é o que contamina, não. Ah, eu vou comer porco, vou comer camarão, vou comer não sei o quê, porque eram animais impuros para comer, para os judeus, então não podia comer carne de porco, não podia comer camarão, essas coisas. Então Jesus fala: não, mas o que entra não contamina porque vai sair. Né? Daqui a um tempo a pessoa vai eliminar esse alimento que entrou. Isso não contamina. Então ali já fala que Jesus considera puros todos os alimentos, porque ele não faz distinção mais. Isso não cabe mais ali na nova aliança. Porque a nova aliança alcança os gentios, que somos nós, que não somos judeus. Então nós não estamos debaixo, né, dessa cultura judaica, desse estilo de ser, né? Porque agora nós estamos debaixo de Jesus, da lei da graça, e a gente já falou isso aqui. Então, agora Jesus fala que todos os alimentos são puros, porque eu posso comer e daqui a pouco eles vão ser eliminados. Agora, o que causa impureza na pessoa, o que torna a pessoa impura, é o que está dentro dela. É o que já está lá. E aí você me pergunta: pastor, se isso já está no coração, como que entrou então? Né?
Ou seja, eu precisei me alimentar de alguma coisa, então, para o meu coração, para o meu interior. Quando fala coração aqui, está falando de interior, da nossa alma, né? Então, quando eu falo de interior, se está aqui dentro, quem colocou? Aí é que a gente tem que voltar para os princípios, né? Então, o pecado entrou no mundo, o pecado contaminou o mundo, né? O esquema do pecado, né? O sistema do pecado entrou no mundo, e agora todos nós que nascemos depois de Adão e Eva já nascemos com esses males no nosso coração. Porque o pecado entrou no mundo, contaminou o relacionamento do ser humano com Deus, contaminou o relacionamento do ser humano com a natureza e contaminou o relacionamento do ser humano com o próprio ser humano e com ele mesmo, ok? Então, assim, o pecado estragou tudo. O pecado deformou a imagem de Deus em nós. Então, agora nós temos esses males no nosso coração. Nós já nascemos herdeiros, né? Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi lá no Salmo 51. Está falando de condição espiritual. Já nascemos no pecado, tá? Essa é a verdade do Evangelho. A gente já nasceu depravado, já nascemos no pecado. E agora nós precisamos de uma solução divina, coisa que eu já falei aqui na campanha de jejum, nos nossos devocionais. Precisamos de uma solução divina para purificação. E é isso que eu quero falar aqui e bater nessa tecla agora também. Eu preciso me encher do Evangelho e da graça de Deus. A graça de Deus é algo que eu não mereço. A graça de Deus é algo que é um favor que eu não merecia, mas ela veio. É uma solução divina para que eu possa o quê? Ser encorajado a andar em santidade. É a graça que me convida a andar em santidade. É a graça que me convida a olhar para a minha vida como Deus olha. Porque ela é algo de Deus que eu não merecia, mas agora ela me encoraja a viver da forma certa. A graça, ela é um favor de Deus, mas ela também é algo que nos ensina a viver esperando a volta de Cristo. No livro na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano, vai falar disso. Vai falar dessa graça que nos ensina a renegar as impiedades, as coisas ruins. Então, assim, a graça me ensina a andar em santidade. Então, eu preciso também do Evangelho. O Evangelho é aquele que traz clareza, que traz nitidez. Então, é o Evangelho que vai me ajudar a vencer esses males que já estão no meu coração. Então, à medida que eu mergulho no Evangelho e na graça de Deus, eu começo a ganhar o quê? Novos componentes no meu interior, que vão entrar em briga mesmo com aqueles componentes que já estão aqui. Quais são os componentes que já estão aqui no nosso coração? Jesus falou, né? Homicídio, furto, imoralidade sexual, maus pensamentos, adultério, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo, né? São males. Então, quando eu conheço a Cristo, eu recebo Jesus como único e suficiente Salvador, e recebo o Espírito Santo, e mergulho nesse evangelho a cada dia, eu vou tendo contato com Deus, vou tendo um relacionamento com Ele, eu vou ganhando novos componentes, eu vou ganhando a paciência, eu vou ganhando, gente, o fruto do Espírito. Eu vou ganhando amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só que eu vou ganhando e praticando, e à medida que eu vou praticando, eu vou me aperfeiçoando. Ah, pastor, como assim aperfeiçoar? Presta atenção nisso daqui. Os males que Jesus falou já estão no coração, sim ou não? Sim, já estão no coração. Mas tem uns que não mexem muito com você. Tem uns que você não potencializa muito. Tem uns que se você fizer, você fica assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas tem outros que você já se acostumou. Tem outros que você já faz de carteirinha esse pecado já. Não é mesmo? Então, assim, os componentes ruins, os males que Jesus falou que estão no nosso coração, estão aqui. Mas tem uns que a gente usa mais e tem um que a gente usa menos. Aquele que a gente usa mais, a gente fica mais potencializado. Por exemplo, imoralidade sexual. Tem gente que traiu uma vez, nunca mais fez. Mas tem gente que potencializa, né, imoralidade sexual. E daqui a pouco tá traindo, tá frequentando casa de swing, tá fazendo não sei o quê. Outra coisa que a avareza, que é o amor ao dinheiro, as maldades. A maldade você já fez com criança, você mordeu uma criança, sua mãe te bateu, nunca mais você mordeu uma criança. Tem gente que não para na maldade. É mal mesmo, é mal de verdade, quer prejudicar o outro, quer prejudicar o próximo. Ou seja, está potencializando aquele mal que já está no coração.
Então, os novos componentes que eu recebo do Espírito Santo, os novos componentes que eu recebo do Senhor, eles também precisam ser potencializados. E eles são potencializados à medida que eu pratico a cada dia. Olha só que coisa boa. Eu vou praticando a cada dia, o Evangelho vai me ensinando a praticar esse fruto do Espírito, esses novos componentes, os dons espirituais também, tudo isso que vem da solução divina, que vem do céu para mim, que vem do céu para o meu interior, eu preciso também a potencializar, eu preciso praticar para potencializar. Então, o que vai acontecer? À medida que eu mergulho no Evangelho, eu potencializo os novos componentes que vieram da solução divina. E aqueles que estão aqui dentro, que são os males do coração, que Jesus falou que estão aqui, eles vão passar a adormecer, eles vão ser abafados. É óbvio que algum dia ou outro eles vão querer sair. Eles vão querer sair para nos tornar impuros. Eles vão querer sair para que a gente possa ser escravo daquele hábito. Mas agora eu posso vencer esses males com os novos componentes do céu. Oh, coisa boa demais. Então a solução para a nossa purificação é ser cheio de Deus. Purifica-me, enche-me, Senhor, enche-me com o Evangelho, enche-me com a Tua palavra. E é uma responsabilidade que nós também temos que ter, de nos enchermos do Espírito Santo para potencializar aquilo que vem do céu e abafar o que já estava aqui no nosso interior e que pode nos tornar impuros. Oh, coisa boa demais! Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.